Dando continuidade ao conteúdo de reação de substituição nucleofílica, essa aula aqui será sobre SN1. Vamos ao mecanismo SN1, que é o de primeira ordem. Então, a substituição nucleofílica unimolecular consiste num mecanismo de 2 passos. Cuidado para não confundir. SN1 são 2 passos e a SN2, que foi da aula anterior, é um passo. Então, aqui os passos do mecanismo SN1. O primeiro, que é o passo lento, portanto, é o passo determinante da reação, é o quê? É a formação do carbocátion. Então, aqui o R e o X, que é o grupo de saída. O grupo de saída vai sair com os pares de elétron, com o par de elétron, e vai formar aqui, ó, um carbocátion. É um cátion no carbono, por isso o nome carbocátion. O passo 2 é o rápido e é o ataque nucleofílico ao carbocátion. Então, vai ser a união do reagente nucleofílico no carbocátion, resultando aqui no produto final. Então, o primeiro passo é a lenta ionização do substrato, que é o passo determinante da velocidade da reação, pois é o passo lento. E o segundo passo é a rápida reação entre o carbocátion intermediário, que é esse, e o reagente nucleofílico, que vai formar o produto. Considerando que o passo determinante da velocidade da reação é o passo lento, e este envolve apenas o substrato, não é isso? Que é a formação do carbocátion, conclui-se que a expressão da velocidade para esta reação deve ser de primeira ordem. Ó. Então, está aqui ó, o substrato. As demais evidências são baseadas no complexo estudo dos carbocátion. Desta forma, veremos um estudo sobre a sua estrutura e estabilidade. Aqui é mostrado o diagrama de energia de uma reação SN2. Então, aqui da energia pelo progresso da reação. Aqui no começo temos o substrato. Para que ocorra a ionização, a formação do carbocátion, é necessário que absorva uma determinada quantidade de energia. Tá? Então, absorve e forma o carbocátion, aqui que é o intermediário. O reagente nucleofílico vai atacar o carbocátion e, à medida da reação, vai diminuindo a energia até chegar ao produto final, que, observem, tem menos energia do que o reagente. Portanto, é uma reação favorável. Aqui está um exemplo de uma reação do tipo SN1, tá? Então, temos aqui o substrato e aqui a água, na qual o OH da água será o reagente nucleofílico, tá? Então, a primeira etapa é o quê? A fase lenta, que é a formação do carbocátion. Então, como é que acontece? Essa ligação aqui, ó, do carbono com o grupo de saída, que vai ser o cloro. Por que é o cloro? Porque ele aqui é o mais eletronegativo. Então, é o que tem a capacidade de segurar os elétrons da ligação para si, tá? Então, essa ligação aqui vai ser quebrada. O par de elétrons que tem aqui nessa ligação vai para o cloro. Lembrando que essa setinha aqui indica a movimentação de elétrons. Então, de onde o elétron sai para onde ele vai. Ele está saindo aqui da ligação e indo para o cloro. Então, por isso que aqui ó, ficou com a carga negativa, porque elétron tem carga negativa. Então, aqui significa que tem um par de elétrons. Como os elétrons foram para o cloro, o carbono ficou com deficiência de elétrons. Se ele ficou faltando elétrons, então ele vai ficar com carga positiva, né? Ele perdeu o elétron que tem carga negativa, então ele vai ficar com carga positiva, tá? Então, aqui é o que a gente chama de carbocátion, tá? Então, essa aqui é a primeira fase, primeira etapa, que é a fase lenta. Aí, a segunda etapa, que é a fase rápida, vai ser o quê? O ataque do reagente nucleofílico ao carbocátion. Então, ó, esse
oxigênio aqui vem e ataca o carbono que está com carga positiva. Os pares de elétrons que tem aqui nele vai fazer a ligação, a nova ligação. Então, tá aqui, ó, formou a nova ligação com os pares de elétrons que tinha no oxigênio. E o que foi que sobrou? Ó, sobrou um hidrogênio daqui da água e do cloro. E sobrou um cloro. Então, fica HCl. Então, esse é um exemplo de uma reação SN1 que tem duas etapas. A fase lenta, que é a formação do carbocátion, e a fase rápida, que é a fase do ataque nucleofílico ao carbocátion. Sobre a estrutura dos carbocátions. Então, o carbocátion é um grupo de átomos que contém um átomo de carbono, cuja camada exterior tem apenas 6 elétrons. No carbocátion, o carbono está ligado a 3 outros átomos através de ligações por meio de orbitais sp2. Esta parte do carbocátion é, portanto, planar, como está mostrando aqui, ó, tá? Tem a forma plana, ângulos de 120 graus. O carbocátion tem ainda um orbital P vazio, com os respectivos lóbulos abaixo e acima do plano da ligação π, como é mostrado aqui. Sobre a estabilidade dos carbocátions. De acordo com as leis da eletrostática, a estabilidade de um sistema carregado é tanto maior quanto maior for a dispersão da carga, tá? Considera-se um substituinte G ligado a um carbocátion em vez de um átomo de hidrogênio. O G pode ceder elétrons ou sacar elétrons. Tal efeito sobre a disponibilidade dos elétrons no centro reacional denomina-se efeito polar. Então, como é aqui que acontece? Então, temos aqui um carbocátion e temos um grupo aqui que doa elétrons para esse carbocátion. Nesse outro aqui, ó, temos o carbocátion e temos um grupo G que retira elétrons desse carbocátion. Então, observando os dois aqui, qual seria o mais estável? Qual dos dois teria uma maior estabilidade? Esse aqui. Por quê? Como o carbocátion tem carga positiva e tem um grupo aqui que está doando elétrons para o carbocátion, ele vai ficar mais estável, porque elétrons têm carga negativa, com carga positiva estabiliza, tá? Então, quando tiver um carbocátion e um grupo doador de elétrons ligado a esse carbocátion, ele vai se tornar mais estável, tá? Ó, G cede elétrons, dispersa a carga e estabiliza o cátion. No outro caso aqui, que temos um grupo que retira elétrons, se o carbono ele já está deficiente de elétrons, porque ele já perdeu elétrons, e ainda tem um grupo que está retirando mais elétrons ainda, então ele vai ficar desestabilizado, tá? Então, G saca elétrons, intensifica a carga, desestabiliza o cátion. Fatores relacionados ao saque ou cedência de elétrons. A gente tem dois fatores, que são o efeito indutor e o efeito de ressonância. O efeito indutor, ele vai depender da tendência de um substituinte para ceder ou sacar elétrons, que no caso é a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais ele vai sacar elétrons. O efeito enfraquece progressivamente com o aumento da distância em que se encontra o substituinte. A maioria dos elementos que pode substituir o hidrogênio numa molécula orgânica são mais eletronegativos que ele, visto que a eletronegatividade do hidrogênio é baixa. Por essa razão, a maioria dos substituintes exerce efeito indutor sacadores de elétrons. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o OH, o NH2 e o NO2. São exemplos de substituintes que retiram o elétron, tá? Então, se tiver algum desses aqui ligados ao carbocátion, vai deixar ele bem desestabilizado.
Os grupos alquila, destituídos de tendências polares fortes próprias, podem fazer praticamente o que lhe é expedido por outros grupos na molécula. Portanto, a ordem de estabilidade dos carbocates para R alquílico é a seguinte. Então, se tiver grupos alquílicos, que são o quê? Grupos de hidrocarbonetos, quanto mais grupos tem, mais estável é o carbocátio, porque os grupos alquila são doadores de elétrons, tá? Ó, então, temos um cátion aqui, ó, um carbocátion que é terciário, ou seja, tem 3 grupos doando elétrons. Então, se tem 3 grupos, ele é bastante estável, tá? Ele é mais estável do que se fosse um secundário, que é mais estável do que um cátion primário, que é mais estável que um cátion metila. Então, segue essa ordem de estabilidade. Aqui mostrando ó, mais um grupos de acordo com a sua estabilidade. Ó. Observem que o terciário ó, tem 3 grupos CH3 aqui. Ó. Então, os 3 grupos CH3 estão doando elétrons para o carbono que está com a carga positiva, está deficiente de elétrons. Então, ele está estabilizando aqui essa estrutura. Tá? Então, vai diminuindo ó, da esquerda para a direita de acordo com a estrutura. Sendo que o cátion metil é o menos estável. E temos o efeito de ressonância, que implica na deslocalização de elétrons do tipo π. Em virtude de sua própria natureza, o efeito ressonância é um efeito estabilizador. Equivale a um saque de elétrons de um centro carregado negativamente ou então a uma cedência de elétrons a um centro carregado positivamente. Desta forma, a estabilidade de carbocátions em ressonância é a seguinte. Ó, o cátion primário, que tem um grupo alquílico, é menos estável do que um cátion alílico. Por quê? Ó, aqui vai ter elétrons π, que são os elétrons da ligação dupla. Elas vão ficar se movimentando, os elétrons ficam se movimentando na estrutura. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão aqui. Então, eles vão estabilizar a estrutura. E o cátion alílico ainda é menos estável do que um cátion benzílico. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, temos 3 ligações duplas. Então, os elétrons vão ficar se movimentando aqui dentro da estrutura e aqui nessa ligação com o carbocátion. Então, vai estabilizar a estrutura. Temos outras evidências também da SN1. Por exemplo, a evidência de racemização, que é o nucleófilo ataca não o substrato, mas o intermediário, que é o carbocátion. Então, ocorre a racemização devido à planaridade do carbocátion. Então, como é que acontece? Lá na SN2, vocês lembram que o nucleófilo ele atacava o carbono numa posição 180 graus. Então, ele ficava em configuração oposta. Então, se tinha o bromo aqui, ele ia entrar por esse outro lado e ficava desse outro lado aqui. No caso aqui da SN1, não. Porque primeiro vai acontecer o quê? A formação do carbocátion. Então, primeiro vai quebrar essa ligação aqui, não é isso? Os pares de elétrons vão para o bromo, ó. Então, o bromo sai com a carga negativa e o carbono, como perdeu os elétrons da ligação, fica com carga positiva. Tá aqui ele. Então, formou um carbocátion aqui. O reagente nucleofílico, ele pode tanto atacar por um lado, porque tem espaço, quanto pelo outro, que também tem espaço, tá? Então, ele vai formar 2 produtos, tá? Ó, um com o OH de um lado e o outro com o OH do outro lado. Tá? Então, a gente chama aqui de mistura racêmica, que são isômeros. Temos evidências de rearranjo. O rearranjo se produz para que um carbocátion menos estável se converta num mais estável. Então, temos aqui o exemplo desse primeiro aqui, que ele é um cátion primário, né? Ó, é um carbocátion aqui primário, porque esse carbono aqui só está ligado a um carbono aqui, certo?
como é que ele ficaria mais estável, essa estrutura aqui? Se o carbocátio ficasse aqui nesse carbono que é terciário. Então, o que acontece? Ó? Esse hidrogênio com o seu par de elétron da ligação é transferido para esse carbono aqui, tá? Então, se o elétron desse carbono saiu, então ele que vai se tornar o carbocátio. E o hidrogênio que saiu daqui, ó, entrou nesse carbono. Então, formou aqui um carbocátion terciário, que é mais estável do que um primário. Nesse outro exemplo, está um carbocátion secundário. Ó. Esse carbono aqui ele é secundário porque está ligado a 2. Então, vai ocorrer a mesma coisa. Ó. Esse hidrogênio, com o seu par de elétrons, vai ser transferido para este carbono. Então, esse carbono aqui é que vai ficar faltando elétrons. Então, a carga vai vir para esse aqui. Ó. Aí vira um carbocátion terciário. E a mesma coisa aqui nesse caso. Ó. Temos um cátion primário. Aqui vai ser transferido um grupo ó, metil inteiro. Então, esse grupo metil aqui vai ser transferido para esse carbono. E este aqui vai ficar com a carga positiva. Ó. Tá aqui a carga positiva. E esse aqui foi o grupo que foi transferido. Então, ele ficou um carbocátion terciário. Aqui só mostrando para vocês o resumo dos principais substratos usados em SN alifática. Mais uma vez. As referências que foram utilizadas para essa aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau.